Virando o jogo. Apoio Banrisul. Fala, gente, tudo certo? Estamos chegando com o Virando o Jogo dessa quinta-feira aqui na RS Play, canal 524 da Claronet, também no YouTube do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. Coloca ali na barrinha de pesquisa que vai cair direto no canal do Virando o Jogo. Aproveita, te inscreve, compartilha com os amigos, finge que é aquela fofoca. Diz que tem uns caras aqui que estão falando mal do teu time. Não precisa nem dizer qual time, essa fofoca aí já nos serve. Hoje situação política do Grêmio vai começar a se encaminhar, né? Afinal, tem eleição para o Conselho de Administração, ou pelo menos o início dela. Mas o Inter também não está muito longe disso, afinal, dia 10 de novembro tem votação para a reforma estatutária no Beira-Rio. Será que era o melhor momento? Bom, isso a gente vai descobrir com os nossos convidados de hoje. Boa tarde, Alaor Veríssimo. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo certinho. Boa tarde, bancada. Tranquilidade, estamos na expectativa. Uma semana nervosa, aí um jogo pontualmente decisivo para o Inter no próximo domingo. Na próxima quarta-feira, outro jogo encardido. E aí estamos aí aguentando a mesa diretora do Conselho marcar uma data de 10 de novembro para a reforma estatutária, quando o foco deveria ser tão somente futebol. Mas absolutamente não me surpreende, porque isso é uma sucessão de falhas e equívocos que passa pela atual administração do clube, o seu Conselho de Gestão. Vinícius Leal, o pifador de aluguel, o homem do Griezmann. Eu tô aguardando ansiosamente um nome para esse ano, Vinícius. Mas, primeiro, a situação política do Grêmio agora começa a se definir. Muito boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Virando o Jogo. E boa tarde para o meu amigo Alaor Veríssimo, ilustre colorado da família Veríssimo, aí de tantos colorados ilustres e inteligentes. Um prazer rever o amigo. Realmente, né, Maurício? Momento onde a política está na pauta, de igual para igual com o campo, né? Um momento delicado aí no co-irmão, na tabela, o Grêmião aí que vem se recuperando, mas também não tá confortável, e a política tomando conta, né? Tomando pauta. Assuntos que particularmente não me envolvo tanto na política, diferente do Alaor, que tem muita propriedade e está sempre no conselho, enfim, né? Mas é complicado, né? E no Grêmião essa, não digo uma bomba, né? Mas essa repercussão que está tendo o pedido de impugnação da chapa do Calef, que vem reverberando bastante, né? E estão aí as provas na internet, enfim. Particularmente falando, eu que não sou do direito esportivo, sou do marketing esportivo, mas por experiência me parece muito inconsistente as provas, né? Prints de redes sociais, já antecipando aqui essa pauta, acredito que não vai dar em nada, viu? Mas a tentativa de tumultuar o ambiente eleitoral faz parte do processo. Faz parte do processo, faz parte do pleito, faz parte do jogo, né? Os candidatos são Paulo Calef, o Jorge Bastos e o Odorico Roman para essa eleição. Acredito que passe Calef e Odorico Roman para o segundo turno. É a tendência, né? Até alguns esclarecimentos que se fazem necessário. Muitas vezes a própria imprensa não está bem informada, mesmo que os três, né, Laor, passem pela cláusula de barreira de 20%, somente os dois mais votados vão para o pátio, que acaba sendo força de expressão, né? A maioria do colégio eleitoral acaba votando pela internet. E nessa eleição do Conselho, Maurício, também uma informação importante, né? O voto é presencial, não tem o voto pela internet, mas, né, a Laor também que tem propriedade nesse assunto, nada impede que um conselheiro vote por procuração, né? Existe essa prerrogativa legal. Então, de todas as formas, o conselheiro pode se fazer presente quanto a esse pedido de impugnação, assim, realmente não tem um fundamento consistente para que aconteça a impugnação, enfim. O pleito tem que se decidir ali. Vai ser primeiro no conselho, que eu sou um pouquinho contra, né?
vai primeiro ali para o conselho e aí depois sim vai para o pátio, vai para o torcedor. Mas como que tu tá vendo esse ambiente? Porque assim, eu vi um vídeo do Calef, eu acredito que seja no último jogo do Grêmio na Arena contra o Juventude, em que ele está discursando, tal, e ele diz assim, Alor, parece o Beira-Rio, tá? Não, porque não devemos usar o nome de ninguém para apoio, não devemos ter nenhum nome como Bengala, e o presidente tem que ser eleito por ele mesmo. Tá aqui o Maicon e o Darley. Como assim? Parece Duas bengalas? Parece piada, né? Mas com todo o respeito ao candidato, ao Calef, não o conheço pessoalmente, mas tenho alguns amigos em comum, ele está arrumando corda para se enforcar. Porque não foi só essa contradição, né? E tá aí os registros, né? Ele também foi extremamente belicoso com um colega de profissão, né, Maurício? E aqui a gente não está sendo corporativista, mas ele foi extremamente belicoso, ameaçando de processo por causa de uma pergunta, né? Ele foi questionado em relação a ter recebido comissão do staff do Luiz Soares para liberar a saída do Soares, e ele, de forma belicosa, raivosa, não respondeu a pergunta, simplesmente ameaçou de processo, né? Então, isso aí mostra um certo descontrole emocional e até um pouquinho de imaturidade política em relação à campanha, né? O Odorico, por outro lado, o que pesa contra ele é o fato de não ser um agente midiático, né? Ele tem essa carência e ele me parece um político muito mais conservador. E ainda temos, né, Maurício, nesse caldeirão aí que virou o pleito eleitoral do Grêmio, ainda temos uma terceira via, com o Jorge Bastos, que esse sim eu conheço há bastante tempo, do Grêmio Novo, que é um movimento antigo e tradicional do nosso Grêmio, mas com uma candidatura em cima da hora, né? Enfim, né, é uma terceira via, né? E em eleição tudo é possível. A gente já viu na política tradicional aí em relação à eleição de governo de estado ou da prefeitura de Porto Alegre, os azarões correndo por fora, né, Laura? Chega ali nos metros finais e atropelam até por uma rejeição que, no caso do Grêmio, os outros dois candidatos estão fazendo força para ver quem é que passa a ter mais rejeição, né? Essa situação, né, que eu até vou te questionar agora, o Alaor também pode falar, porque viveu na última eleição do Beira-Rio, né, que ganha o menos pior, né, que dois Nivelado nomes, por baixo. vai dois nomes que a torcida particularmente não tem muito apreço, e aí ali o menos pior acaba levando. Mas para ti, Vinícius, o Alaor também pode dar a palavra dele. Essa eleição do Grêmio não parece que está sendo feita às pressas. Por que eu digo isso? Marcelo Marques entrou no pleito e arrasou com todo mundo. Teve Denis tirando candidatura, teve Calef saindo, todo mundo abriu caminho para o Marcelo Marques. Aí, de repente, ele acorda um dia com os pés destapados, o ar-condicionado no 16, gelou os pés, não consegui dormir essa noite. Quer saber? Eu vou desistir. Vai sozinho, por conta, na Rádio Gaúcha, na sala de redação. Tô fora. Aí recebe um monte de mensagem, aí vai lá, no outro dia publica um vídeo. Não, porque o carinho que eu recebi da torcida, tô de volta. Aí agora faltando, sei lá, um mês, talvez nem isso, para as eleições, para inscrições da chapa, enfim. Tô fora, não quero saber de política, não sei o quê, não é para mim, babá. E aí todo mundo teve que buscar um nome às pressas para colocar na presidência. Parece que está muito bagunçado e uma eleição quase que de colégio feita às pressas. Não, curioso, me permite, a eleição não é minha, mas como eu acompanho, é que nessa, quando o Marques Pan cria essa situação de abandonar a corrida eleitoral, me parece, não sei, Léo, tu que és de lá,
que a única candidatura que se manteve naquele momento era o Vladimir Kieli, né? Que hoje não aparece na condição de candidato. E isso é meio contraditório, no mínimo, né? E é um cara que eu acompanho mais, o Kieli, porque eu tenho uma aproximação a ele, e agora não aparece. Parece, inclusive, uma perda para a torcida tricolor, porque é um cara bem ponderado, um cara que estudou muito a questão da arena, que alimentou, que apresentou subsídios para o Fábio Koff, à época, e para os demais, a partir daquilo, e hoje não é candidato. Me parece uma perda. Mas, Essa eleição extremamente atípica, né, por vários fatores, e talvez o principal tenha sido o Marcelo Marques, e ainda tem esses toques, né, Laur? Me lembra aquela eleição para presidente lá depois acho que na época do Collor, eu estava vendo a série agora do streaming, e naquela época apareceu um monte de candidato, Maurício, mas um monte de candidato, né, e não é tanto o caso do que o Alaor se refere, porque é alguém que já estava há algum tempo, que já está há algum tempo no conselho e tem propriedade, mas felizmente, né, pro pleito, né, acabou que um aventureiro boca grande lá, radical, que só metralhadora giratória, acabou também saindo de cena. Isso aí acabou sendo positivo para o Grêmio, né, porque cada vez mais vão surgir aventureiros do nada, né? O Grêmio, assim como o futebol como um todo, é um grande negócio e envolve um orçamento gigantesco e envolve muito poder, né? Fazem comparações de que um presidente de um Grêmio ou do Internacional tem tanto poder como o governador do estado, né? E em relação à opinião pública, eu não duvido disso. Né, a comparação é válida. Então é muito poder envolvido, é um orçamento gigantesco e portas se abrem, né, para que surjam cada vez mais aventureiros. Então eu quero saudar aqui, tomara que continue firmando, né, mas o presidente do Conselho do Grêmio, que já fechou a porta para qualquer tipo de discussão de SAF nesse momento. Né, eu vejo isso de forma positiva, porque as coisas são ainda é muito precoce e as coisas muito atropeladas para se levar adiante uma discussão de modelo de SAF no futebol do Grêmio. Então eu saúdo aqui a coragem, o posicionamento do presidente do Conselho, que já fechou essa porta, e aí já faço aqui a escada pro Alaor, aqui pro Maurício, porque tem aí uma questão muito importante para o lado do Internacional, que é as mudanças estatutárias. Isso é muito sério. Isso, olha, o maior poder do clube está na sua assembleia, né? Está no previsto em estatuto, e isso é algo muito sério, uma discussão muito importante e que deve ser debatido com todo cuidado. Mudança estatutária não é brincadeira. Assim, na minha opinião, tá? E aí, um pouquinho antes que a gente já vai para o break, na minha opinião, o debate SAF no Rio Grande do Sul está atrasado no mínimo há uns 10 anos. Tá? Quando surge o Bragantino, que é um clube empresa, é uma outra modalidade, mas quando surge o Red Bull Bragantino, a história da SAF já estava começando a rolar em alguns clubes. Né? Alguns menores, tudo mais, mas aqui já deveria ser debatido. Porque... Vamos lá, né? Vou trazer o cotidiano. A gente costuma falar que quem nasce na periferia está 2 passos atrás, né? Precisa correr mais. E hoje nós estamos atrás do Sudeste, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, que é onde está o dinheiro, onde está o centro das atenções. A gente tem que pensar 2 passos à frente deles para poder concorrer em relação a valores, em relação a contratações. São pensamentos que eu acho que a dupla Grenal, e aí a gente corta a rivalidade, deixa de lado, e a dupla Grenal tem que começar a pensar à frente dos caras que estão lá. À frente dos caras que estão no... Qual é o próximo passo pegar o Vasco, que é uma SAF? Qual é o próximo passo do Bahia, que é uma SAF? Pensa aí. Mas Palmeiras e Flamengo não são SAFs. E estão mandando no futebol brasileiro. Exatamente. E a propósito disso, Maurício, a mim preocupa um pouco o seguinte, talvez tu tenhas razão no sentido que nós demoramos um pouco para amadurecer e pensar no assunto
da Sociedade Anônima do Futebol. Mas o que me preocupa, por exemplo, no caso do Internacional, que é o que me preocupa, é tu fazer uma equipe de técnicos para começar a analisar no último ano da gestão. Não, absolutamente não. Então, que se prepare isso para daí, quando o Alessandro Barcelos sair, dali em diante, com uma nova administração que tem 3 anos com direito à reeleição, aí sim, se amadureça a ideia. Agora, não podemos fazer esse trocadilho e de afogadilho querer mudar no último ano. Me parece inconsequente isso. A informação que eu tenho, tá? E aí é informação, é que antes sim, o Alessandro Barcelos queria ser o presidente que trouxe a SAF para o Inter, mas hoje, a situação atual, e isso já faz alguns meses, ele não quer ser o presidente que transformou o Inter em SAF. Ele não quer ficar marcado na história com isso. E não é uma defesa, o Alessandro Barcelos, ou coisa assim, mas hoje, na verdade, assim... Porque pode ser mais um marco negativo na incompetente administração que ele faz ao final do 5º ano. Exatamente. Então talvez ele possa abortar isso e administrar melhor e deixar para quem vai assumir em 2027. Mas falando em melhor administração, vou te dar uma dica de como tu administrar de forma impecável as tuas finanças, né? Afinal, as nossas finanças são coisas muito importantes para o nosso dia a dia. Tua vida financeira merece mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre tua conta bem rapidinho, acompanha teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo Banrisul e confere como ele está bem intuitivo. Porque moderno mesmo é facilitar a vida. Luísa Sonza, toca a tua musiquinha aí. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. Voltamos com o segundo bloco do nosso Virando o Jogo e assim, ó, eu preciso um dia colocar uma câmera nos bastidores aqui e colocar lá no Instagram do Virando o Jogo. Por quê, Maurício? O que rola nesses bastidores aqui, vocês não têm Aconteceu alguma ideia. coisa agora há pouco aqui? Não, Salim entrou para vender tapetinha para nós. Para mim é bom porque é uma desforra, porque como eu sofro muito isso, eu consegui agora passar para ele, foi muito interessante. Não, mas tu tá bem alinhado. Não, mas diga a cara. Ah, tá. Não, mas tu tá bem aliado. O nosso querido Isaías ali, ele pediu emprestado para um cara do meu tamanho, o paletó que ele tá, mas tudo bem. É estilo. Eu esqueci o nome daquelas camisetas que o pessoal agora tá usando, que elas são mais largas só para dizer que o cara não é gordo. Aí bota um estilo lá. Tipo uma bata? É, tipo uma bata, assim. Não bom. sei se é por causa da minha magreza, mas sempre usei também, Léo. Não, virando o jogo, bata. fashion wear. Virando o jogo também é moda. É moda, é estilo, cultura, né? É cultura. né? É isso Igual aí. tua camiseta. Tua camiseta tá né? Vinícius Leal veste Pantio camisetas. Olha aí. Viu? É o Paulo Nunes? Jabel, Igueta e Paulo Nunes. Paulo Nunes que tá de aniversário hoje, né? Um beijo pro Paulo Bala, o Diabo Loiro. Obrigado, Me incomodou Maurício um pouquinho. Miller, que tá aqui no bastidor. Camiseta oversize, né? A camiseta over que o pessoal usa aqui só para dizer assim, não sou gordo. A camiseta é over, é estilo. Não, e ela serve pro magro também, porque tu deixa a soltinha e não marca muito. Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho de Inter também, Alaor.
a final, né? Temos marcado aí para o próximo dia 10 de novembro, e eu confesso que eu não vi uma ampla divulgação por parte do Inter, tá? Por óbvio. Dia 10 de novembro, a votação da reforma estatutária do clube, né? Primeira pergunta que eu vou te fazer parece meio óbvia, mas eu quero que tu fale sobre isso, porque assim, alguma cabeça genial dentro do Internacional deve ter pensado assim, bom, o campeonato para dia 9, porque começa a data FIFA, né? Então vou marcar para o dia 10, já que tem 10 dias parado. E não teve uma outra cabeça pensante para falar assim, cara, olha a situação que a gente tá. Tu acha que é momento? Marca pro dia 8 de dezembro, um dia depois que acaba o campeonato. Mas não marca para agora. Eu me sinto um pouco suspeita não falar, porque essa reforma, esse projeto, ele foi apresentado pelo movimento que eu faço parte, que é o Sangue Colorado. E um trabalho amplamente estudado, aprofundado, amadurecido, e nós apresentamos já faz alguns meses. Agora, coincidentemente, o presidente do Conselho Deliberativo vai lá e marca para o dia 10 agora, na outra segunda-feira, próxima segunda-feira. Então, aí nós temos que trabalhar com aquela questão política e pontual de quem está conivente ou não com o Conselho de Gestão. Depois que terminasse o Campeonato Brasileiro, aí era o momento de voltar a falar em política. Agora não, agora teria que ser, e ainda tem a data FIFA, é concentrar no futebol, é se dedicar a isso, porque independente da minha postura política, eu sou, antes de tudo, antes de ser conselheiro, eu sou colorado. E o que vale é o Internacional, o resto tudo é adereço. E agora é focar no próximo domingo, pegar o Galo, é pegar o Vitória na semana que vem e viver só futebol até o término do Campeonato Brasileiro. Se manter na primeira divisão e ter um ano que vem muito sofrido, porque esse Conselho de Gestão, como é incompetente, vai nos manter muito aquém daquilo que nós gostaríamos de estar vivendo e vibrando com o Internacional. Mas, enfim, temos que passar por isso, né? Ele foi eleito, e o Leal há pouco falava, na questão de pessoas que aparecem do nada. O presidente atual do Internacional veio disso. Ele foi diretor ali com o Marcelo Medeiros. Foi diretor financeiro, né? E daí, do nada, aparece e se lança candidato e tal, e aí bota ali no bolso um grupo político, um movimento bastante identificado de torcedores, vai lá ganhar a primeira eleição. Ganhar a primeira eleição, até entendo. Agora, ser reeleito... E agora os caras estão se queixando disso e estão saltando da barca, né? Agora estão saltando da barca, estão rompendo entre eles, dentro dos movimentos e tal. Está uma grande gandaia o Internacional hoje. E nós vamos ter que chegar até dezembro, se manter na primeira, e daí parar, esperar o Papai Noel e torcer por ele, porque ano que vem só o Papai Noel para nos ajudar. Eu particularmente acho que nem o Papai Noel, tá? Eu acho que nem o Papai Noel, porque assim, o Campeonato Gaúcho começa dia 11 de janeiro. E o Campeonato Brasileiro começa 28 de janeiro. Então, se tu esperar o Papai Noel, tu tem 15 dias para trazer o cara da onde ele estiver, e ele não vai querer vir entre o Natal e o Ano Novo. Trazer o cara de onde ele estiver, apresentar, integrar com o grupo, fazer ele treinar. E assim, pelas minhas contas, de 32, sobram 10. Do atual elenco? Pelas minhas contas e informações. Aí eu te pergunto o seguinte, 10. Maurício, para que tu chama uma coletiva, como foi feito ontem, para deixar isso bem claro? Quer dizer, tu tá desmotivando o cara que tá jogando teu time hoje. Só um pouquinho, tu acha que o boleiro não vai pensar, será que eu vou estar aqui ano que vem? Por que eu vou correr? Por que eu vou me esforçar? Quer dizer, uma falta de sensibilidade a toda a prova de quem nunca viveu futebol, quem nunca jogou na várzea, quem nunca botou um calção. Então não adianta, cara, esse tipo de aventureiro, isso é um perigo. Isso é um perigo. E também aí na reforma estatutária nós temos algumas coisas por isso. Por quê? Porque o torcedor, ele é um apaixonado, sim, mas ele é emocional. Se ele não está beliscando algum título, ele para de pagar o título. E nisso tu tem que contemplar dentro do estatuto, pensar nisso, valorizar o cara que é sócio há mais tempo e por aí vai. Então criar valorizações para esse tipo de sócio, o que efetivamente não acontece no Internacional. Tu é a favor da mudança de peso de votos? Sim. Do sócio que é mais tempo? Mais antigo, sim. Porque é uma questão de valorização. E eu te digo pontualmente, claro, não estou entrando no mérito da grana de cada um, seria uma falta de respeito.
Mas, cara, eu tenho 2 títulos. Um deles, o primeiro é de 28 de dezembro de 69, que é um patrimonial, e o outro é da década de 80, quando tinha o Maurício Silveira na Plup. Quer dizer, eu passei a década de 80 pagando para quê? Para tomar pau. E os 2 títulos. Quer dizer, aí tu não pode, aí o cara que se associou ao Maurício, com todo respeito, mas vou te usar como dizer, Maurício se associou ali, vai ter o mesmo voto o mesmo peso de voto que eu? Não, absolutamente não. Por isso, tem que valorizar o cara que está tanto tempo, ó, o cara já cresceu e vai, e por aí vai. É uma forma de motivar o sócio e valorizá-lo. Senão fica uma coisa muito simplória, né? Qual outra proposta do teu movimento, assim, que... Relevante? que tem um peso maior, assim, um impacto para a torcida? A mudança do número de candidatos no pátio. Seria passar para 3. Porque aí tu tem uma terceira via, uma terceira opção. Porque o sócio não pode, né? O sócio, o colar, de uma maneira geral, não pode participar do primeiro turno, que é no conselho. Tá, mas aí tu pode botar 3 candidatos para o segundo turno, que aí é o pátio, né? Hoje não é pátio, é internet, mas eu chamo de pátio ainda. Que aí o cara pode votar, não, só um pouquinho, tem aqueles 2 ali que são a mesma coisa, então eu quero um terceiro. Isso me parece um diferencial muito grande e muito forte. E muito benéfico para o internacional. Porque o que parece? Eu escuto algumas pessoas dizerem, Maurício e Léo, e quem nos assiste, não, mas é que tem muito movimento político. O Internacional saiu do inferno que ele viveu no século passado por conta de mais de 20 movimentos políticos que, na virada do século, estavam partícipes ali, né? E ali mudou. Quer dizer, tinha o Intergrande, tinha o Inter 2000, tinha a Interação, bom, tinha 500 movimentos. E isso mudou a história internacional, que chegou ao ápice em 2006 com o Mundial FIFA. Ponto. Então eu não vejo problemas. Cada um tem a sua concepção, mas eu posso pensar um pouquinho diferente e que tenham movimentos que contemplem isso. Ponto. E aí, depois, na hora da votação, sob maneira no conselho, eu vou me alinhar com quem eu penso um pouco mais parecido. Não me parece a pluralidade um problema. Pelo contrário, para mim parece uma solução. Eu, assim, e aí o Léo pode falar também em termos de Grêmio, mas para a gente encerrar o nosso virando o jogo, eu sou a favor de uma cláusula de barreira 0, tá? Que se tu é um movimento independente, enfim, tu é um conselheiro independente e tu tem os requisitos para te candidatar à presidência, não tem problema. Porque o que eu vejo em relação a isso, tá? A última eleição foi entre o Roberto Mello e o Alessandro Barcelos. Um que vinha de uma gestão fracassada e que se mantém até hoje, que é o Alessandro Barcelos. O outro, Roberto Mello, com um carimbo nas costas de MIG que o torcedor colorado criou uma certa antipatia com o tempo. Sim. Sobremaneira em relação ao Vitório Pífero. Exatamente. Né? Tu não tem nem uma terceira, nem uma quarta via. E assim, vamos lá. Se tu tem vários participantes, tá, no pleito, esses votos que foram para lá, eu tenho certeza que diminuiriam muito. Mas muito. O que não pode é mais de um, né, candidato pelo mesmo movimento. Mas de resto, eu sou a favor da cláusula 0, porque tu dá o direito ao sócio de escolher quem ele quer. E eu vou mais longe, Maurício. Eu fui motivo de chacota em determinada ocasião, Léo. Porque é o seguinte, como tem essa cláusula de barreira, que agora melhorou no Inter, mas antes era 15%. Quer dizer, 15% é um universo muito grande. É uma forma dos grandes movimentos podarem os pequenos. Ponto. E eu propus, claro que foi ridicularizado, e não tem o menor problema com isso. Tu, Maurício, quer ser candidato ao conselho? Não participa de nenhum movimento. Põe teu nome, Maurício. Vai concorrer contra o Lauro Veríssimo. Quem fizer mais votos, pronto, é conselheiro, velho. Qual é o problema? Não, mas alguém pode pegar grana, isso, aquilo. Bom, mas isso é o risco que existe hoje. Qualquer movimento pode pegar grana. Então, cara, seria individual. Bom, quero ser um dos 330 conselheiros do Inter. Vou lançar meu nome, é Lauro Veríssimo e tal. Se eu for bem votado, eu me elejo conselheiro. Caso contrário, não. Qual é a dificuldade? E para presidente é a mesma coisa. Qual é o problema de lançar 10 candidatos à presidência? O torcedor é que decida. Ponto. Se vai dar certo, errado, isso é consequência. Nós estamos no segundo mandato do Alessandro Barcelos, uma administração pífia, né? E não estou trazendo isso para nenhum ex-presidente anterior.
Mas é isso aí, quer dizer, qual é o problema? Os caras têm medo do quê? Ou tem medo não, mas sabe que se abrir, fica mais difícil para eles. Inclusive eu acho que isso traria o torcedor, seja do Inter, seja do Grêmio, mais próximo à vida política do clube, mais sócios, porque tu precisa de um tempo associado, né, Para participar. Então tu teria mais sócios ativos, tu teria mais sócios adimplentes, né, e tu teria mais gente interessada na vida política do clube. Com certeza. E uma questão mais democrática também, né? Exatamente. Você sabe que o que me chama a atenção, e já faz bastante tempo, claro que o que nos separa é a rivalidade, e a rivalidade saudável dentro do campo, enfim, mas como nós temos características idênticas, e por sermos gaúchos, por termos as mesmas características culturais, tanto no Grêmio como no Inter. Então, o grande problema não é a gestão associativa ou o CESAF, né? São as pessoas. E com os movimentos políticos, a mesma coisa. Eu penso assim, Alaor, a quantidade de movimentos políticos não é o que vai fazer a diferença, mas o que é feito nesses movimentos políticos. Ou seja, tu tem 20 movimentos políticos para te entregar cargo depois que tu te elege. E aí isso aí acaba gerando muitas crises que a gente está pagando hoje no Grêmio e no Internacional. Tu tem cabides de emprego onde não são selecionados os mais competentes, e sim os amigos dos amigos. E isso não é culpa da quantidade de movimentos políticos, mas das pessoas e da gestão. Né? Infelizmente é isso que acontece tanto no Grêmio como no Internacional. Sobre maneira no Inter, que é o que eu vivo, ontem, por exemplo, eu estive no Beira-Rio, porque eu não sou o tipo de colorado que vou no Beira-Rio só em dias de jogos, por uma série de questões, mas a tristeza que me dá como está sendo administrado o Internacional, o tratamento que o sócio recebe, a falta de respeito. E aí são pessoas ali, como tu disseste, Léo, colocadas ali por conta de um arrego político que nós fechamos antes da eleição, e extremamente incompetentes, sem o menor preparo para tratar o sócio, para tratar o Colorado de uma maneira geral. Lamentável. E conheço bons profissionais no Internacional e excelentes profissionais do Grêmio, mas infelizmente me parece que são exceção. Sim, e vão sendo sucumbidos. Exatamente, infelizmente. O juiz apitou aqui no ponto, né? Estamos chegando ao final do nosso Virando o Jogo. Vinícius Leal, a gente se vê amanhã, né? Nessa sexta-feira a gente vai se ver de novo no Virando o Jogo. Estou te convidando aqui ao vivo. Que privilégio, que satisfação. Estaremos presentes. Então tá. Alor, como é que a gente acha nas redes sociais? E eu me comprometo contigo. Semana que vem a gente vai ter um dia só de Inter aqui para falar exatamente da reforma estatutária. Maior prazer. Eu sou meio manco na tecnologia, mas eu tenho, vamos lá, eu ia dizer o Orkut já passou, né? Eu tenho o Facebook, é Alaor Veríssimo, e pela minha estampa não fica difícil. Tenho Instagram e tenho algumas outras coisas, mas tudo é Alaor Veríssimo e não há muita dificuldade para localização. Obrigado pelo espaço. Perfeito. Voltamos então nessa sexta-feira com o nosso Virando o Jogo. Valeu! Virando o Jogo. Apoio Banrisul.